Olá a todos e a todas. É uma satisfação enorme participar do Conexão 4, um projeto do Governo do Estado do Maranhão, juntamente com a Secretaria de Estado de Cultura, neste tempo que tanto necessitamos de arte para a nossa alma, no momento que nós estamos convivendo desde o ano de 2020, que é este período pandêmico. Então, a Secretaria de Estado de Cultura, Governo do Maranhão, nos traz essa oportunidade para acalentar a nossa alma. Pois bem, para início de conversa, eu me chamo Samara Volpone, sou da cidade de Arari, Maranhão, sou poeta, ativista cultural, professora, vez ou outra também letrista, pois tenho algumas parcerias musicais. Fui vencedora de 2 concursos internacionais e hoje eu trago aqui para vocês algumas de minhas obras. A primeira obra que eu quero falar é a minha obra de estreia, ou meu livro de estreia, chamado Contra a Maré. Este livro aqui, que foi um livro lançado no ano de 2017 pela editora Patuá, vocês podem ver que é um livro belíssimo, que esteve aí nas mãos de 2 grandes mestres. Foi meu editor Eduardo Lacerda e o meu capista Leonardo Matias. Editora Patuá, para quem não conhece, é uma editora de São Paulo, independente, e que tem apresentado a nós vários nomes muito importantes da poesia contemporânea, e a poesia maranhense, claro, não poderia ficar de fora. Então, eu fiz uma seleção breve de alguns poemas do meu livro. O primeiro poema que eu vou ler para vocês é um poema que traz o nome da minha cidade. Vocês podem ver até ali atrás, né? Nós temos aqui um quadro que traz a imagem da Igreja Matriz. É uma igreja que fica no largo ali do Cais do Mearim. E esse poema ele também fala um pouco sobre o rio Mearim, sobre as minhas memórias. O nome dele é Vaidosa Arari. Ele está aqui na página 27 do meu livro Contra a Maré. Diz o seguinte: em minhas memórias, nas brancas madrugadas sem fim, refugiam-se imagens tuas, vaidosa Arari. Te vi dentro das molduras, nos rostos por trás de mim. Em tuas paragens, uma fala de amor, e teu rio a nascer em nós. Esse é o primeiro poema dessa seleção muito especial que eu fiz para vocês. Fala um pouco sobre o rio, fala um pouco sobre as paragens, sobre os lugares de contemplação dessa cidade que eu nasci, que trago em meu coração. Um outro poema que eu selecionei para vocês é o poema Testemunha, que está na página 20 do meu livro. Esse poema ele participou da edição 12 do jornal Casulo, que é um jornal impresso de São Paulo, que foi aprovado pela Lei PROAC no ano de 2017. Então eu tive essa oportunidade também de participar juntamente com 60 poetas, 60 autores do Brasil inteiro. E o poema diz o seguinte: as vias por onde passo compõem meus rastros. Sobre as calçadas do Tejo nascem flores amarguradas. A cidade dorme o sono rancoroso das espécies. Crua e angustiada segue a vida, e eu permaneço testemunha imóvel e efêmera da bruta existência. Esse é o poema Testemunha, na página 20 do meu livro Contra a Maré. Um outro poema que eu selecionei aqui para vocês chama-se Decreto. E esse poema também é muito especial para mim, porque ele participou de
de um concurso internacional. Não só participou, como também me deu a honra de obter o segundo lugar no segundo concurso internacional da Casa de Espanha. O poema diz o seguinte: em minha língua há uma rima fria, um verso que me abocanha. Interdita de minha pátria, desconhecida dos meus, esta palavra me acompanha. Entre meus dentes há uma louca palavra que me engole, um grito que me estrangula. Estrangeira de tantas pátrias, pelos séculos e línguas proclamo, minha palavra não tem censura. Esse é o poema Decreto, um poema que também eu gosto muito, não só por ele ter me premiado, mas por ele trazer um pouco do que essa busca do poeta pela palavra, que muitas vezes não é compreendida, mas que nenhuma palavra deveria se ter censura. Ainda mais o poeta nesses tempos, e sempre, né, a arte como um todo, ela vai ter um lugar especial de não censura. A arte por si só, ela nasce desse momento de não censura. E a poesia, dentro desse contexto, ela tem uma missão, vamos dizer assim, enorme, que é levar uma palavra, que é ser uma arte política, no sentido de discutir o momento, o contexto, as situações em que nós vivemos. Situações diversas em que nós vivemos. Um outro poema que eu gosto muito, né, eu estou trazendo para vocês só poemas que eu gosto, espero que vocês gostem também, que é o mais importante, é o poema Alice. Esse poema, ele traz o nome da minha avó, por isso ele é tão especial para mim, e fala um pouco sobre a minha infância, fala um pouco sobre a minha vida. Vocês vão perceber que todos esses poemas eles vão trazer um pouco do Rio, um pouco da lembrança, um pouco da infância. E o poema diz o seguinte: Alice, seu rosto fez-se espera no verde parado da nossa casinha antiga. O rio ligeiro passava, inaugurava-se um mais doce ciclo, farto de fadigas. A nossa vida mudava, Alice. E no rio, na infância, na casa dos que amei, a tua voz se fez cantiga. Esse é o poema Alice. Ele está aí na página 62 do meu livro Contra Maré. E para finalizar, um poema bem curto, mas de grande significado. Esse poema aqui, só quase uma frase. Ver-te-te, em ti, ver-te. Como vocês podem perceber, é um poema visual. Então, nesse momento de escrita do meu livro Contra a Maré, claro, estava tendo várias inspirações, vários autores que eu gostava muito me inspiraram a escrever, e nesse período estava vendo muitas poesias nesse formato aqui. Isso me inspirou a escrever. Claro que para quem tiver a oportunidade de ler o meu livro, que vocês vão poder encontrar com certeza no site da editora Patuá, vocês vão ver que tem uma influência de diversos autores. Eu poderia citar aqui alguns: a Cecília Meirelles, o Carlos Drummond de Andrade, Florbela Espanca, Hilda Hilst. São nomes que acompanharam a minha infância, que acompanharam a minha adolescência, apesar de ter vindo de uma cidade no sentido financeiro pobre, de 30 mil habitantes, que é a cidade de Arari. Eu tive a oportunidade de, junto à biblioteca municipal da minha cidade, eu encontrar várias obras e ficava lendo horas e horas essas obras na biblioteca.
E isso fez nascer em mim uma vontade imensa de escrever. E desde os meus 15 anos, desde a minha adolescência, eu gostava, então eu ficava o dia todo na biblioteca lendo esses livros. E a partir de um certo momento também eu comecei a ler as poesias maranhenses. Comecei a ler o Celso Borges, o próprio Fernando Abreu, que por sinal prefaciou esse livro, a Laura Amélia Damos, Salgado Maranhão. São pessoas que hoje fazem parte do meu convívio, mas num momento muito lá atrás eu tive admiração. Então hoje é uma alegria imensa ter esses autores no meu círculo de amizade, alguns. E ter inclusive o Fernando Abreu prefaciando meu livro, o Salgado Maranhão também, que contribuiu aqui com alguns comentários do meu livro, vocês irão encontrar. A própria Meire Ferreira, que também fez essa quarta capa aqui, belíssima. Então, esse foi um pouco da minha trajetória, das pessoas que me inspiraram, dos poetas. Hoje eu tenho várias outras inspirações. Mas, continuando, nesse segundo momento, o nosso bate-papo poético e cultural, eu gostaria de falar para vocês do meu segundo livro, que é o livro Lua de Memórias. Esse livro ele deverá sair pela editora Penalux, que é uma editora independente também de São Paulo. Tem como editor aí o Tonho França. Já foi aprovado, né? Falta apenas passar por um processo básico que todos nós poetas passamos, né? De organização. Mas foi um projeto que já foi aprovado, que era para ter sido lançado desde o ano passado. Mas como nós tivemos esse período de pandemia, não foi possível. E eu espero muito que nesse ano de 2021 eu consiga lançar, que essas poesias elas consigam chegar até cada um de vocês. Como nós já estamos, vocês vão ter essa oportunidade agora que eu vou dar spoiler do meu livro, de ter essa oportunidade de conhecer alguns dos poemas que vão estar no meu livro Lua de Memórias, a ser lançado agora em 2021. O primeiro poema que eu trouxe aqui para vocês, ele fez parte da exposição Sementes de Poesia na cidade de Caxias, no espaço Shopping Center, no ano de 2018. O nome do poema é Sobre as Unhas e Mãos de Sandra. Sandra é o nome da minha mãe. E o poema diz o seguinte: as mãos de Sandra rezam meu destino em breves traços, e a grande mão do Deus me guia. As unhas de Sandra cobrem a pele, pulem as páginas do meu livro de engano. São visões apocalípticas de Virgem, cartas escritas a ninguém, passagens de monja entregue à fogueira. As unhas de Sandra escondem minha confissão, tão rentes na pele de quem sente, tão frágil no cravo de suas unhas, no crivo de suas mãos. Esse é o meu poema sobre as unhas e mãos de Sandra. Eu não costumo muito falar sobre esse processo de criação dos poemas, mas eu abro essa exceção desde o início para falar um pouco sobre os poemas. Eu acredito que cada um de vocês tem uma visão diferente do que seja o poema. E o poema ele chega a cada um de maneira totalmente distinta. Talvez alguém de vocês que esteja me assistindo tenha uma visão diferente do outro, né? A leitura ela nunca é a mesma. E o poema ele nunca chega de maneira igual para todas as pessoas. Por isso, não gosto muito de falar dos meus poemas. Mas esse poema, como eu falei no início, traz o nome da minha mãe, Sandra, e fala sobre as suas unhas e suas mãos. Então é um momento de contemplação
de coisas tão cotidianas, tão nossas, que às vezes passam despercebidas. Então foi um momento que eu estava percebendo a beleza que é as mãos, as unhas de uma pessoa, principalmente no momento de cuidado, que é o cuidado da mãe, que passa muito por essa questão do toque. O afeto da mãe passa muito pela questão das mãos. Então eu tentei trazer isso dentro desse poema. Certo momento vai falar aqui sobre visões apocalípticas de Bide, que era uma bruxa lá da Idade Média. Cartas escritas a ninguém, passagem de monja entregue à fogueira. Muitas pessoas me perguntam o que isso significa, né? Então é isso. Um pouquinho, dando spoiler também sobre esse poema. O outro poema que eu trago para vocês é Latência. O título desse poema, um amigo meu, na verdade não era esse o título, um amigo meu, a gente numa roda de conversa, conversando sobre poesia, não tinha título para os meus poemas, e essa é uma outra curiosidade que eu trago para vocês. Antes mesmo de escrever meus poemas, eu já estou preocupada com os títulos. Então, esse era um dos poemas que não tinham títulos. E um amigo meu, o Cleilson Fernandes, ele disse, estudante de psicologia, ele falou para mim: Samara, tem um título para o seu poema. O nome desse poema vai ser Latência. E assim ficou. Diz o seguinte: o teu duro silêncio corre junto ao meu rosto aflito. Quisera poder escrever um verso não dito. Quisera gritar o teu nome por dentro das palavras que omito. Essa foi uma Latência. Também fala um pouco sobre essa vontade de dizer algo através da palavra, através do poema, e nem sempre aquilo que a gente quer dizer é audível ou compreensível para quem está lendo ou para quem está escutando o seu poema. Mais ou menos isso. E outra seleção, aqui outro poema que eu trago para vocês é o poema Antinome, que diz o seguinte: sou a que grita aos 7 cantos desta gleba, sem linho, fineza ou pudor. Sou Alice sem nome na casta dos párias, sem sobrenome, desenhadas estrelas, obra, feitos ou fatos que atestem algum valor. Eu mesma reguei em mim este rio, erigi este grito indeferido que corre à margem, me vesti deste antinome. Resistir tem lá suas burocracias, leis, autos. Me autoproclamo voz, poeta, palavra, revogando as disposições em contrário. Neste poema, que é um poema inédito, não vai estar no meu livro Lua de Memórias. É um poema que eu escrevi há pouco tempo, mas que eu quis trazer aqui para vocês. Ele fala um pouco sobre essa burocracia de ser voz. Muitas das vezes, as pessoas que têm espaço são somente as pessoas que têm um nome erigido, vamos dizer assim. E ser poeta neste sentido é muito difícil. Ser voz nesse sentido é muito difícil. E aí eu diria que a minha poesia, ela ganha um viés que é um viés político, não no sentido de politicagem ou politiqueiro, que é o sentido mais normal que nós fazemos uso dessa palavra, mas no sentido de discutir
como lá na Grécia Antiga, relações ou situações que envolvem as discussões da cidade. Então, os meus poemas, principalmente no meu livro Lua de Memórias, e esse poema que eu estou trazendo aqui para vocês, ela tem muito esse viés político, mas não político no sentido de politiqueiro ou de politicagem, mas nesse sentido de discutir questões relativas à cidade. E como eu trouxe esse poema inédito para vocês, que não era para estar nesse segundo momento, é porque esse poema não vai estar no meu livro Lua de Memórias, eu trago para vocês um outro poema, que esse sim é do meu livro Lua de Memórias, já que nós começamos a falar sobre esse sentido político da poesia. O Lua de Memórias ele vai ter dois momentos. Um momento que ele vai falar muito da memória, como o próprio título diz, e um segundo momento que ele vai, por esse viés político, de discutir situações relativas à cidade. Não só na minha cidade, mas no contexto como um todo. Poema Bomba Relógio vai estar no meu livro Lua de Memórias. Diz o seguinte: o general e sua tropa nos aguardam lá fora. Já não há tempo para o grito, para o dia ou para as noites de amor. As notas do violino se abafaram em meio aos estrondos. Instalaram uma bomba relógio sobre o nosso peito, sobre os nossos mortos, sobre a nossa dor. Já não podemos atravessar num sonado essas águas de colisão. Ansiamos a revolta, mas temos ainda esta rosa na mão. A flor da revolta? Das trincheiras, desconstruir os relógios, fundar nosso tempo, aqui, agora, sempre, antes do estopim. Antes de novos estampidos regarem a nossa flor. O seu tanque e sua tropa desconhecem o pacto das flores e gentes que jazem e murmuram, mas se erguem em meio ao horror. Esse poema, Bomba Relógio, que eu escrevi lá atrás, em 2018 ou 2019. Creio que é um poema extremamente contemporâneo, extremamente atual, pois ele nos traz situações que com certeza vocês aí devem se identificar. E assim eu finalizo esse momento de trazer para vocês os poemas do meu livro Lua de Memórias. E para finalizar, eu vou trazer um poema inédito que fala também sobre esse momento de pandemia que todos nós estamos passando. A pandemia, apesar de ter sido de ser um momento muito difícil para nós, no sentido de liberdade, de nos privar de irmos a muitos lugares e, claro, todo esse aparato que tem de negatividade, de pessoas conhecidas morrendo, mas ela também teve um sentido muito positivo porque trouxe para muitos artistas uma criação plena. Falando de maneira particular da minha criação, eu diria que foi um momento de plena criação. Foi um momento em que eu me aprofundei na poesia, porque nós estamos contemplativos, falo nós porque com certeza todos vocês que estão aí
estão nesse momento de contemplação, de virar-se para si mesmo, de contemplar a si mesmo e de pensar. Então foi um momento que eu escrevi muito, né? E dessas poesias, a outra que eu li também, Antinome, faz parte desse conjunto de poesias que eu escrevi nesse período pandêmico. E a outra poesia também foi feita nesse momento de pandemia. Ela chama Dias. Vejam só como vocês irão se identificar, com certeza aí em casa. Diz assim: segundas, terças ou quartas, todos os dias são iguais. Não há novidade na prosa, nas manchetes dos jornais. Na saudade doída, no desejo de hoje ou de dias atrás. Quintas ou sextas, de Tuesday to Day, sábados ou domingos, tanto faz. Todo dia é o mesmo, do fim do começo ou de frente para trás. Creio que todo mundo deve ter se identificado, porque parece que todos os dias que a gente vive são iguais. Não importa se é domingo ou segunda, parece que todos os dias são finais de semana. E cabe a cada um de nós, acredito, fazermos desses dias diferentes. Somos nós que vamos modificar, somos nós que vamos fazer com que esse calendário às avessas, ele se modifique. A partir daquilo que a gente vai fazer no nosso dia a dia, a partir das decisões que nós iremos tomar. E creio que a poesia, ela vai dar esse alento, esse afago no coração de cada um de vocês. Eu queria, por fim, e não menos importante, com esse poema fechar esse bate-papo que eu tive e agradecer ao governo do estado do Maranhão, juntamente com a Secretaria de Estado de Cultura, por essa oportunidade de levar arte a todas as pessoas que estão necessitando nesse momento de pandemia. A essa oportunidade que os artistas estão tendo de serem vistos, de serem ouvidos, de sua arte ser apreciada. Muito obrigada, Governo do Estado do Maranhão. Muito obrigada, Secretaria de Estado de Cultura. Para finalizar, eu preparei para vocês uma surpresa de primeira mão, vamos dizer assim, que é um poema meu, do meu livro, desse primeiro livro que eu falei, que é o Contra a Maré. O poema título deles, que por sinal é o último poema do livro, ele foi musicado pelo cantor e compositor Gildomar Marinho, que é um cantor radicado em Fortaleza, Ceará, um cantor maranhense, mas radicado em Fortaleza, Ceará, que belíssimamente, vou dizer assim, fez desse poema uma música. A música chama-se Contra a Maré. E vai estar no seu livro Porta Sentidos. No seu álbum Porta Sentidos. Um álbum que vai ser lançado agora no ano de 2021. Que vocês vão ter a oportunidade de ouvir, e já podem ouvir, procurar aí nas plataformas, com certeza já vai estar disponível. Porta Sentidos vai ser lançado agora em 2021. E a segunda faixa é a faixa Contra a Maré. Então, para finalizar, eu vou deixar com vocês, para vocês curtirem aí a música, poema Contra Maré. Obrigada a todos e todas que me assistiram até aqui. Um beijo para todos vocês. Na ordenação das águas me exponho na ordenação das águas me exponho
me exponho, qual Narciso a se mirar e se amar a exaustão do amor. Miro-me no espelho, esculpido a tua imagem, as turvas águas, nossa ordenação. Ah, este rio gravado em meu peito, meu peito, meu peito. Ah, este rio vazando em meus olhos, a desaguar no cais das nossas esperas. Qual palavra haverá de enganar, enganar o tempo? Que palavra tua não se perderá, se perderá no tempo? Quais palavras vãs haveremos de cantar, de cantar, de cantar?